Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Irmãos, domingo tivemos uma santa ceia maravilhosa, com uma presença preciosa do nosso amigo Espírito Santo. Falamos sobre ele, a pregação foi sobre o Espírito Santo, algo que o Senhor tem nos direcionado para ministrar para essa casa, para essa igreja, durante algum período, nesse mês de agosto e um pouco mais à frente também. Por quê, irmãos? Nós precisamos avançar e viver um relacionamento profundo. Diga comigo, profundo. Oh, meu Deus, você veio para o culto, irmão? Fala, profundo e constante com o Espírito Santo. Por que profundo e constante? Tem que ser profundo, não pode ser profundo só por um dia. Você não pode ter uma experiência forte com o Espírito Santo um dia e ficar 10 dias sem nenhuma experiência. Tem que ser uma experiência profunda e constante. Amém? E nós falamos sobre o Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, falamos que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, nosso intercessor, ele direciona as nossas vidas. Falamos que o Espírito Santo, ele se alegra. Falamos que o Espírito Santo, ele guarda e está prepara a noiva para ter um encontro com o noivo. Essa mensagem deve estar no YouTube já. Se você não esteve aqui no domingo, você pelo menos pode ver a mensagem novamente. Amém? E esse texto fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, continuando nesse mesmo tema. Eu falei aqui anteriormente sobre o meu casamento. Eu acordo e durmo com a Suzana praticamente todos os dias, salvo quando eu estou viajando a trabalho. E quando você convive com uma pessoa, você tem a possibilidade de desagradá-la ou agradá-la. Isso não é só no casamento. Quando você está no seu trabalho, você convive com alguém. E você tem a possibilidade de agradar essa pessoa ou desagradá-la. E aqui na igreja também a gente convive junto. E nós temos a possibilidade de agradar ou desagradar. Porque isso é um resultado natural de um relacionamento. E como o Espírito Santo é uma pessoa e ele quer se relacionar conosco, porque ele é o Espírito de Deus. E você sabe pela palavra do Senhor que o Espírito Santo conhece os planos e pensamentos do Senhor. E ele se relaciona conosco através do nosso Espírito. E o Espírito Santo nos ama. E por um relacionamento constante, diário, existe a possibilidade de entristecermos o Espírito Santo. Quantos querem entristecer o Espírito Santo? Diga amém. A galera está na pregação, ninguém falou amém. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? A galera está acordada. Mas existe essa possibilidade, mas nenhum de nós quer entristecer o Espírito Santo. Interessante que, vamos ler aqui, voltar novamente o capítulo 4, volta por favor do versículo 26, você vai entender o que o apóstolo Paulo está falando, como nós podemos entristecer o Espírito Santo. Olha o que o texto diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe,
fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, palavrão, mas apenas o que for útil para edificar os outros, palavra de bênção, conforme a necessidade. Se teu irmão precisa de uma palavra de consolo, consola. Se teu irmão precisa de uma palavra profética para gerar um milagre, libere palavra de acordo com a necessidade de cada um, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o apóstolo Paulo vem construindo um raciocínio. Ele fala para não mentir, para não liberar palavras torpes, palavrões, para que da nossa boca só saia a palavra de bênção, para que a gente possa trabalhar e ter uma vida honesta. Ele fala aqui coisas e no final fala, não entristeçam o Espírito Santo. Ou seja, se você comete esses erros, você entristece o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos ao Senhor, Ele nos santifica, Ele nos separa. E por nós sermos separados, nós somos selados pelo Espírito Santo. E selo, nós falamos aqui no domingo, aponta para um destino. E o nosso destino é céu, estar com o Senhor. Mas será que por eu ser santo, por eu ser selado, por eu ter o Espírito Santo, eu não vou pecar mais? Claro que não, irmão. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca, já pecou. Mas a questão aqui é não viver em uma prática de pecado. O pecado na nossa vida tem que ser um deslize. Eu dei mole hoje, vacilei. Pede perdão ao Espírito Santo, pede perdão ao Senhor e toca o barco. Mas eu não posso viver no mesmo pecado hoje, amanhã, depois de amanhã, ou um pecado hoje, outro diferente amanhã, numa prática constante de um pecado ou de pecados diferentes. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E por isso nós vemos muitos países doentes, muitas cidades doentes, muitas famílias doentes, porque o Espírito Santo já se afastou desse lugar, já se afastou dessa pessoa. E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? Quando nós aceitamos ao Senhor, nós devemos, e há uma expectativa de termos uma transformação e uma mudança de vida. Sabe que quando você aceita Jesus, a coisa mais triste é quando nós aceitamos Jesus e alguém falar para você assim, poxa, nem reparei, você é crente. É a coisa mais triste que tem, irmão. A coisa que glorifica o nome do Senhor, a coisa legal é, nossa, como você mudou para melhor. Como você está diferente. Você chega, o ambiente muda. Quando eu estou perto de você, eu sinto uma paz. Eu vejo um brilho em você. Isso é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. É isso, a nossa vida precisa manifestar isso. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Agora, uma outra coisa, é possível entristecer o Espírito Santo. Não é isso que nós queremos, mas nós precisamos entender isso. Que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele pode se entristecer conosco. E uma outra coisa que nós queremos falar hoje, Atos capítulo 5, versículo 51. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 51. Travou?
Oi? Até o 42? Ah, tá esperto você então. Então deixa eu abrir aqui então. Obrigado pela ajuda. Digitei errado aqui. Só um minuto. A Bíblia também aqui não abriu. Louvado seja Deus. Atos 6:10. Atos capítulo 6, versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que lhe falava. Não podiam resistir. Aqui o autor do livro de Atos está dizendo que eles não podiam resistir. E se eles não podiam resistir, nos leva ao entendimento, assim como existem outros textos que falam o contrário, mas eles resistiam ao Espírito Santo. Resistiam ao Espírito Santo. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que as pessoas podem resistir ao Espírito Santo. Hoje, aqui, talvez tenha pessoas que estão resistindo ao Espírito Santo. Como assim, pastor? Talvez o Espírito Santo tenha falado assim: ora mais, lê mais a Bíblia, se envolva mais com a obra, não faz mais isso. Porque a palavra de Deus diz que a função do Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala no nosso coração, e muitas vezes nós fechamos o nosso coração, resistimos à voz do Espírito Santo e falamos: não, agora não. Não é o momento. Hoje não. Amanhã eu faço. Tem pessoas que resistem ao Espírito Santo, e o Espírito Santo respeita o nosso livre-arbítrio, irmãos. O Espírito Santo respeita o nosso livre-arbítrio. Romanos capítulo 8, e eu sugiro você em casa estudar Romanos capítulo 8, vamos ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio da lei de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne. O que o autor está falando aqui? Pode deixar aí no 3 que a gente vai ler o 4. O homem, por si só, na sua natureza, na sua carne, não podia remir o pecado. Então o que Deus faz? Envia o seu Filho como homem, carne, para viver uma vida sem pecado, morrer na cruz e vencer o pecado, pagar o preço pelos homens. Jesus pagou o preço por nós, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. A lei foi cumprida, o sacrifício foi feito para cumprir a lei e nos liberar da condenação. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, se eu escuto somente a minha carne e não escuto o Espírito Santo, eu vivo uma vida carnal, pecaminosa. Mas se eu ouço o Espírito de Deus, eu vivo uma vida espiritual. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, se eu ouço o Espírito Santo, se eu ouço a direção do Espírito Santo, se eu ouço a voz do Espírito Santo, se eu ouço o conselho do Espírito Santo, eu vivo uma vida com uma mente, com um pensamento voltado para aquilo que o Espírito Santo deseja. A mentalidade da carne é a morte. Qual é o preço do pecado, o resultado do pecado? Uma morte às vezes, primeiramente espiritual e depois, por consequência, até mesmo uma morte física. Mas a mentalidade do Espírito é vida, e uma vida em paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Quem pode fazê-lo? 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, olha como é forte esse versículo 11. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês. Não. Meu irmão, se liga nessa coisa profunda. Eu falei em línguas em casa lendo esse texto. Você precisa entender isso. O mesmo Espírito, olha aqui para mim, que foi enviado por Deus para ressuscitar Jesus Cristo naquele túmulo, é o Espírito que habita em você hoje, irmão. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo habita em você. E aí você acha que por não ter um carro, Deus não te ama? E às vezes você acha, por não ter um relacionamento hoje, Deus não te ama? E aí você acha, porque alguém te traiu, alguma coisa ruim, porque você perdeu alguém, por estar passando uma tempestade, o Senhor não te ama? Ele liberou o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo para estar em você. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito, do seu Espírito que habita em vocês. Você pode aplaudir ao Senhor por essa revelação, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Isso é muito forte, irmão. Você precisa pensar nisso. Uau! O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo habita em mim. Ele é o meu conselheiro, Ele é o meu consolador, Ele é o meu intercessor. Ele me direciona, Ele me exorta, Ele me ama, Ele se alegra, Ele quer falar comigo, Ele quer me ouvir, eu posso falar com Ele, eu posso ouvi-lo. Aleluia, aleluia. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os seus atos do corpo, viverão.
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga assim, volta o versículo 14. Vamos ler junto no 3? E eu quero me aprofundar um pouquinho nesse versículo. Vamos lá, no 3, todo mundo lê junto. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Coloca 2 Coríntios 12, 8. E eu vou voltar depois para esse versículo. 2 Coríntios 12, 8. Nós estamos lutando contra a carne. Fala para o teu irmão isso. Você está lutando contra a sua carne. Três vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está escrevendo isso. Repare, falamos aqui que estamos lutando contra a nossa carne. O que é a nossa carne? A nossa vontade de pecar. E o que eu peco? Quando eu faço algo que é contra a vontade do Senhor. Versículo aqui, 12, capítulo 12, versículo 9, Paulo está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que é essa fraqueza, irmãos? Essa fraqueza é quando eu sou fraco e peco? É isso que Paulo está falando? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque eu não tenho força para vencer o pecado e fico pecando, e aí o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque Deus é misericordioso, é isso? Não, diga não. Essa fraqueza aqui está direcionada para a incapacidade humana de vencer desafios. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fraqueza de quê? Quando você tem um desafio maior do que você pode suportar. E você pode vencer o pecado, porque você já tem tudo o que você precisa para vencer o pecado. Nós já temos tudo o que nós precisamos para vencer o pecado. O quê? O Espírito Santo e a palavra de Deus que habita em nós. Aleluia. Aleluia. Eu sou fraco, eu não consigo vencer a pornografia. Eu sou fraco, eu não consigo vencer um vício. Eu sou fraco, eu não consigo parar de mentir. Irmão, pode ser um gigante para você, mas o Espírito Santo de Deus é maior. E a palavra de Deus te garante vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora vamos voltar lá a Romanos, capítulo 8, versículo 14. Portanto, todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os tornaram filhos de novo, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Essa palavra filho, no original grego, é a junção de duas palavras. No grego, esse filho, ele vem de uma palavra
que é junção de duas outras. E essas duas palavras são tekmon e uios. Tekmon e uios. Tekmon é filho de nascimento. E uios é filho maduro. O que o Senhor está falando nesse versículo é que nós somos filhos maduros. Ou o desejo de Deus, olha para mim aqui por favor, é que você seja um filho maduro. Você pode ajudar a pregar e acordar o teu irmão, fala assim: meu irmão, o desejo de Deus é que você seja um filho maduro. Se você pega o capítulo 8, olha para cá, se você pega o capítulo 8, lê do versículo 1 ao final, ou do versículo 1 até o 17, você vai ver que Paulo está construindo um raciocínio. Qual é esse raciocínio? Uma guerra da carne com o espírito. Um raciocínio de deixarmos de viver uma vida carnal, uma vida no pecado, para vivermos uma vida no espírito, ou uma vida com relacionamento e intimidade com o Espírito Santo de Deus. E por eu ter uma vida relacional, uma vida íntima com o Espírito Santo de Deus, eu sou um filho maduro. Filhos maduros são filhos do Senhor que têm um relacionamento com Espírito Santo. Xarabacanta. Ninguém deu um glória a Deus nessa casa, irmão? Aleluia. Aleluia. O Senhor te chamou para ser um filho, uma filha madura. Um filho, uma filha que tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não é um relacionamento de você sentir a presença do Espírito Santo só no culto. Não é um relacionamento de você nem abrir a Bíblia, só ler a Bíblia aqui no telão da igreja. Não é um relacionamento de você viver pecando o tempo inteiro. É um relacionamento de você estar na sua casa e sentir a presença do Espírito Santo. É um relacionamento de você estar no seu carro e você sentir a presença do Espírito Santo. É um relacionamento dos teus amigos saberem que você é crente cheia do Espírito Santo. É um relacionamento de você ser diferente, de ser maduro. E por esse relacionamento com o Espírito Santo e por ser um filho maduro, você recebe e vive bênçãos extraordinárias da parte do Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor tem bênçãos reservadas para aqueles que são filhos maduros. Por quê? É maduro, sabe lidar com as coisas. A riqueza não vai corromper seu coração. A vaidade não vai corromper seu coração. Quando vier uma luta, ele não vai sucumbir. Filho maduro. Um filho maduro, quando ele recebe a herança, ele não sai para gastar e vem uma adversidade e perde tudo. Não, ele é um filho maduro. Um filho maduro, quando o irmão recebe uma bênção, ele não fica triste, porque ele é um filho maduro. Quem sabe o Senhor está querendo te amadurecer. Quem sabe o Senhor está querendo te levantar. Quem sabe o Senhor, e eu tenho certeza que é isso, o Senhor tem coisas reservadas para você. Está esperando você amadurecer. Está esperando você amadurecer. E o Espírito Santo está o tempo inteiro falando, direcionando, apontando, e não estamos ouvindo, estamos resistindo ao Espírito Santo. Chega de resistir ao Espírito Santo. Chega de resistir ao Espírito Santo. Chega de entristecer o Espírito Santo. Queremos ser filhos maduros. O Senhor tem bênçãos extraordinárias para a igreja
25 de agosto, para a igreja Cara de Leão, 25 de agosto, o Senhor tem bênçãos extraordinárias para a tua casa, o Senhor tem bênçãos extraordinárias para a tua vida. Creia nisso. Deixa essa palavra entrar no teu coração, irmão. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo eu já vou ver, para a honra e glória do Senhor, muitos irmãos maduros, vivendo um relacionamento profundo e constante com o Espírito Santo, contando testemunhos, contando experiências com o Espírito Santo. E sabe o que eu quero acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eu vou estar junto, porque eu não vou ficar, eu não vou perder a oportunidade que o Senhor está nos dando. O irmão vai contar para mim, eu vou dar glória a Deus junto com ele e vou contar a minha também. O irmão vai contar a dele, eu vou dar glória a Deus, me alegrar junto com ele e vou contar a minha também. Porque é um tempo de experiências com o Senhor. Há um tempo de viver milagres e coisas profundas com o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Meu irmão, vamos para cima. Vamos para cima e tomo junto. Você pode ficar de pé?